Você que acabou de descobrir o processo agora, sabe das possibilidades que o seu diploma de bacharel em enfermagem do Brasil pode fazer com que você seja enfermeiro ou enfermeira aqui nos Estados Unidos, ganhando no mínimo de R$ 20 mil. É muito interessante que quando você descobre, né, essa possibilidade de você ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, a gente começa a se questionar, né, sobre várias habilidades. E a gente começa a pensar se de repente a gente vai se desenvolver bem aqui nos Estados Unidos, como é que vai ser a minha rotina de trabalho, será que realmente eu tenho a habilidade necessária? Quais são as habilidades necessárias para eu ser enfermeiro nos Estados Unidos? Lorena, meu Deus, é tudo muito diferente, migrar para um país é um grande desafio, né? Você vai ter a questão cultural que você vai precisar se adaptar, você vai ter a questão do dia a dia ali, você perde as referências quando você já está num projeto de migrar para outro país, porque você chega num país, você é um bebê, é tudo novo, né? Além de você ter que aprender, às vezes, um novo idioma, se for um idioma diferente do seu, e aqui, como a gente fala dos Estados Unidos, quando a gente chega aqui, a gente chega realmente tendo que aprender, nos adaptar melhor com o inglês, melhorar o nosso listening, né? A depender da área que você vai trabalhar, do estado que você vai ser relocado, às vezes um sotaque, às vezes a forma com que as pessoas falam, você vai ter que se adaptar, é tudo muito novo. É nova a forma que você vai no mercado e você vai escolher ali os produtos, meu Deus, você perde as referências, é tudo muito novo, né? E aí, voltando para a parte de profissional, da sua profissão, né, de você chegar aqui como enfermeiro, é óbvio que a gente tem esses medos e essas dúvidas, esses questionamentos, né? Se realmente você vai conseguir dar conta do recado, né? Eu acho que esse é o primeiro medo que vem na nossa mente, né? Nosso sentimento de incapacidade de talvez a gente não conseguir dar conta de tudo. Eu quero saber de vocês se você já se perguntou alguma vez, você que já descobriu agora o processo, você que está no processo já, se você seria capaz de ser uma enfermeira aqui nos Estados Unidos. Essa já foi uma pergunta que você fez na sua cabeça aí? Isso já veio à tona em algum momento do seu processo? Você, às vezes, que já está no processo caminhando aí, já está prestes a chegar até nos Estados Unidos, você se faz essa pergunta, você já se questionou? Você já se questionou se você vai se adaptar bem também à sua profissão aqui? Antes de mais nada, eu quero deixar claro também que quando você, que é enfermeiro estrangeiro, vem para os Estados Unidos, você vai passar por um processo de transição, né? Transição cultural, né? Transição profissional. E as empresas patrocinadoras que vão patrocinar o seu visto para você vir para cá e que vão te oferecer uma vaga de trabalho também, elas oferecem, na grande maioria, um treinamento, tá? Às vezes o treinamento é feito por essa própria empresa, por essa agência de recrutamento que você vai ser contratado. E também você vai passar por um treinamento in loco na própria instituição onde você vai trabalhar, tá? Então isso é uma realidade muito comum aqui nos Estados Unidos. Independente de quantos anos você tem na enfermagem, independente se você tem 30 anos, quantas experiências você tem, quão seguro você se sente sendo enfermeiro. Você está migrando para um outro país, aqui a forma, muitas vezes, de executar um procedimento, muitas formas de lidar, às vezes, com as situações no dia a dia, vai ser um pouco diferente da sua realidade. E essa é uma preocupação, inclusive, muito grande das instituições americanas. Então, independente se você vai vir com sponsor ou se você já tem documentação legal aqui nos Estados Unidos para começar a sua trajetória profissional, no seu trabalho você vai ter treinamento, tá? E essa quantidade de dias de treinamentos, ela sempre vai variar de acordo com a instituição. Então, é muito comum, às vezes, o enfermeiro ter de 1 a 2, 3 meses de treinamento, de sombra, tá? Inclusive, aqueles enfermeiros que já estão trabalhando aqui nos Estados Unidos, às vezes por 1, 2, 3, 4, 5 anos, não importa. Todo emprego que você mudar aqui nos Estados Unidos, se você está trabalhando em um hospital, uma clínica, uma reabilitação, uma nursing home, se você vai para uma outra instituição, não importa quantos anos você tem aqui nos Estados Unidos, sempre vai ser oferecido para você esse treinamento. São treinamentos que são obrigatórios. Por quê?
Porque você precisa se tornar familiar com aquela unidade onde você vai começar a trabalhar, com os protocolos, com a forma, né, de você executá-los. Então, sempre vai existir essa preocupação, né, das instituições em que você vá trabalhar para que você possa ter esse tipo de treinamento. Então, esqueça isso de que você vai chegar aqui nos Estados Unidos, seja qual for a forma com que você vai iniciar o seu trabalho, por sponsor ou realmente por direct hire, sempre você vai ser treinado, você não vai ser jogado na unidade, simplesmente, às vezes, ficar 1, 2, 3 dias e assumir os seus pacientes, tá? Essa não é uma realidade comum que a gente vê aqui. No mínimo, você vai ter ali pelo menos 2 semanas de treinamento, tá? Então, é assim que acontece. Não precisa ficar preocupado com relação a isso, porque o processo de transição, de adaptação, vai acontecer dessa forma. Se você ficar 1, 2, 3 meses de treinamento naquele departamento, naquela área, naquele setor que você vai trabalhar, você vai dar os seus plantões normal, como qualquer outro enfermeiro da escala, só que você vai estar sempre sendo acompanhado por alguém. Você vai estar ali sendo sombra, né? Como a gente diz no Brasil. E aí você vai poder fazer os seus procedimentos e o quanto você vai se sentindo confortável com a sua atuação, né? Você também vai passar por questões de avaliação, né, da sua chefia imediata, para saber o quão confortável você está para assumir o seu paciente. E aí, geralmente, eles começam te dando o paciente de forma gradativa, né? Se, por exemplo, for uma unidade de Med-Surg ali, que se você fica com 6 pacientes, ele vai te dar um paciente, depois vai começar a te dar 2 pacientes, e aí você vai se adaptando à rotina, até que você se sinta 100% confortável para a sua atuação, tá certo? Algumas instituições, por mais que ele te dê, às vezes, 2 meses de treinamento, se você for um profissional que não está conseguindo se desenvolver, não está se sentindo 100% confortável, isso pode ser conversado diretamente com a sua chefia e esse tempo de treinamento pode ser um pouco postergado um pouco mais, tá certo? Você vai ganhar o seu salário normal como se você estivesse assumindo sozinho. Então, essa não é uma preocupação que você precisa ter, porque essa é uma realidade que a gente tem aqui. O que eu quero falar com vocês? Sobre as nossas habilidades do Brasil e que elas podem ser aproveitadas aqui também nos Estados Unidos. E uma das principais habilidades que eu vejo do enfermeiro brasileiro se desenvolver bem aqui nos Estados Unidos é a questão do dinamismo. Aquela pessoa que é dinâmica, aquele profissional que é dinâmico, tá? Aquele profissional que é 1, 2, 3, aquele profissional que não espera as coisas acontecerem. Quem aí que está na live é um profissional dinâmico? Diga aí se no Brasil a gente não precisa ser dinâmico para a gente dar conta do recado. Então, é aquele profissional que, às vezes, se eu dar um exemplo aqui, aquele profissional que trabalha aí no Brasil, na unidade de internação médico-cirúrgica, que às vezes fica com 20 pacientes, tá? 21 pacientes, 25, a depender da instituição onde você trabalha. E aí você precisa chegar no plantão, você precisa receber o plantão, e aí a intercorrência está acontecendo, e aí a farmácia está ligando para poder confirmar um antibiótico de seu Francisco, e aí o médico está passando, colocando um monte de ordens para você colocar no sistema, e aí o administrativo da unidade está falando, e aí enfermeira, olha aqui, essa família quer falar com você. E aí a coordenação está ligando também para saber por que fulano de tal não recebeu a medicação ainda. Então, na unidade de internação no Brasil, pelo menos na minha realidade, era assim, tá? Era aquela correria e não tem como o profissional brasileiro que trabalha, às vezes, em unidade de internação e até em outras unidades, não ser um profissional dinâmico. Né? A gente sabe que a gente precisa ser 1, 2, 3, que a gente precisa ser rápido. Por quê? Porque as coisas precisam acontecer. Você precisa passar o seu plantão para o seu colega no plantão seguinte com as pendências finalizadas, pelo menos a grande maioria, né? A gente sabe que a enfermagem é continuidade, mas a gente também não pode querer dar desculpa e achar e se apegar a isso dizendo que tudo é as pendências e passando, porque você não conseguiu resolver no plantão. Se você trabalha em terapia intensiva, também é a mesma coisa. A gente sabe da realidade, muitas vezes, no Brasil, que o enfermeiro hoje de terapia intensiva está chegando a cuidar de 10 pacientes. Muitos colegas chegam para mim para falar, Lorena, minha realidade está muito difícil aqui. Né? Eu tenho que cuidar, eu sou responsável por uma área de terapia intensiva onde eu fico com 10 pacientes. Pacientes graves, pacientes na prisma, e aí a prisma apita e você tem que trocar a bolsa. E aí aquela agonia, a intercorrência, a admissão chegando. Então, o dinamismo é uma das principais habilidades do enfermeiro brasileiro e que é muito bem vista aqui nos Estados Unidos.
eles conseguem perceber que a gente é aquele profissional que a gente está ali, ó, atento o tempo inteiro, que a gente consegue se desenvolver, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O dinamismo, ele acontece, tem que acontecer. Até porque o enfermeiro aqui, ele, muitas vezes, a depender do setor que você vai atuar, você não vai ter a ajuda do profissional técnico de enfermagem, né? Então, você vai ter que ser dinâmico, você vai ter que ter os seus pacientes, você vai ter que, por mais que você tenha menos pacientes, você acaba dando um maior cuidado, porque você acaba atendendo aquele paciente de forma integral. Então, eu acredito que o dinamismo, ele vai ser algo que vai ser muito bem aproveitado aqui nos Estados Unidos, para que você possa se desenvolver, né, não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, isso traz esse senso de praticidade, inclusive quando a gente está recomeçando profissionalmente. Uma coisa que a gente precisa falar também, sabe o que é? Quando a gente fala dessa questão do dinamismo, é muito bacana porque a grande maioria, me corrijam se eu estiver errada, coloquem aí nos comentários, mas eu sei que no Brasil, o enfermeiro, né, assistencial, é ele que fica responsável pela questão, inclusive, da distribuição dos profissionais, né? Então, você chega, às vezes, ali no seu plantão, independente da unidade onde você trabalhe, às vezes UTI, né, terapia, unidade médico-cirúrgica, centro cirúrgico, aonde quer que você trabalhe, você chega e você é o responsável por fazer toda a distribuição, ver quantos técnicos chegaram, quantos enfermeiros tem no plantão, quantos pacientes tem, quantas admissões vão ter, né? Se alguém ligou, se alguém dobrou, às vezes, no outro hospital, e aí você vai precisar remanejar aquela distribuição ali. Então, geralmente, é o enfermeiro assistencial que faz. E aqui nos Estados Unidos, quem faz é o profissional, que é o charge nurse, que é o enfermeiro, que é como se fosse o enfermeiro administrativo, aquele que cuida das demandas, às vezes, quantas admissões vão chegar, quantas vão sair, para que leito vai, gerenciar os leitos, ver toda a parte de distribuição, quem vai ficar com quem. Então, essa parte burocrática administrativa, existe um enfermeiro específico no plantão para cuidar dessa demanda. Então, você, inclusive, não vai cuidar dessa parte, tá? Você vai cuidar exatamente da parte assistencial do paciente no qual você vai ser distribuído, tá certo? Então, isso traz também um senso para a gente de mais tranquilidade, para a gente focar mais na questão assistencial direta ao paciente. A gente sai mais da parte burocrática, né, aqui nos Estados Unidos, e a gente cuida mais realmente da parte assistencial do paciente. Quem aí é um profissional que é resolutivo, que resolve problema, não é aquele profissional que fica arrasta-pé, que fala ali, só fica resmungando, resmungando, resmungando. Nós, como enfermeiros brasileiros, temos muito essa característica de não ficar ali protelando com problema. Então, a gente une o dinamismo com também a resolutividade. A gente precisa resolver. A gente tem uma demanda muito grande de pacientes. Então, se você está numa unidade, por exemplo, de médico-cirúrgica, você vai receber várias demandas ao mesmo tempo e você precisa resolvê-las. Senão você não consegue finalizar o seu plantão. Quem aí que não dá um plantão que às vezes falta uma coisa que você tem que improvisar? Essa é uma realidade muito comum. As pessoas notam a diferença. As pessoas notam, querem trabalhar com você porque sabem que o plantão com você é, ó, 1, 2, 3. Não é só o seu paciente, mas também você acaba ali, de alguma forma, também ajudando os pacientes dos seus colegas. Às vezes tem uns até que acham meio que estranho, tá? Porque como eles são muitas vezes muito reservados, fala assim, por que tá me ajudando assim? Não, I'm okay. Tipo assim, você para perguntar, e aí, tá precisando de alguma coisa? Eu tô mais livre aqui, o que é que eu posso fazer por você? Alguns até acham isso estranho, e pra gente é muito comum. Nós oferecemos mais do que o esperado. Americano não está acostumado a fazer mais do que é necessário, do que ele é proposto a fazer. E isso é algo até cultural do nosso país. Geralmente a gente faz mais além do que a gente é proposto a fazer. Todo o tempo na enfermagem no Brasil a gente faz mais do que a gente deveria fazer. É ou não é? É uma realidade. Você vai ser enfermeira administrativa, você vai ser enfermeira do curativo, você vai ser a enfermeira da distribuição, você vai ser a enfermeira que vai ver que a impressora quebrou. Você vai ser a enfermeira que vai ver, sei lá, que aconteceu lá uma situação no posto de enfermagem que precisa ser resolvida, você vai resolver.
Aconteceu uma goteira ali, sei lá, no posto de enfermagem, na sua unidade, você vai ser que vai, sei lá, vai pegar, vai botar o pano, a toalha, vai resolver o problema. Você faz mais, às vezes, do que você é suposto a fazer. Você é aquela que, às vezes, vai transferir o paciente. Não tem maqueiro. Maqueiro faltou. A supervisora liga para você e fala: ih, não tem maqueiro hoje, olha as transferências dessa unidade, quem vai ter que fazer é o técnico ou o enfermeiro. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Era uma briga, às vezes era 2 maqueiros para o plantão todo do hospital. Aí você pega uma função que não é sua, você é enfermeiro, tem que cuidar da unidade, a parte administrativa, das intercorrências, das medicações, é da farmácia que não mandou a medicação, é o transporte, é a tomografia que está chamando o paciente, e aí você tem que levar. É a endoscopia, o paciente já está pronto, e aí a endoscopia está ligando, não tem ninguém para levar, o maqueiro está ocupado, você anuncia o maqueiro no rádio, o maqueiro não aparece, a endoscopia está ligando, o médico está lá esperando, o anestesista está chiando, aí você deixa pegar aqui esse paciente logo, deixa eu levar para resolver esse problema. Quantas vezes você tem que fazer isso para poder você fazer as coisas adiantarem no seu plantão? E aqui a gente vê muitas coisas assim, ó. Cada um no seu quadrado. E quando você já chega aqui, que você vê que, opa, eu não preciso fazer distribuição, eu tenho uma charge nurse para fazer. Ah, eu não preciso levar o paciente porque tem o cara do transporte para fazer. Você vai lá no computador, ó, bota, ó, tem um transporte para a unidade tal, ele já sabe. Então você, ó, no rádio, o maqueiro chega. Então, você acaba, às vezes, aqui até dando mais, porque você, às vezes, até se freia, você fala, ih, alguém fala, por que você está fazendo isso? Cansa de acontecer isso comigo. Lá na reabilitação, quando dá 6 horas da noite, o rapaz lá da Central Supply, que faz, né, o abastecimento, né, das coisas, dos materiais nas unidades, ele, ó, vai embora. Depois das 6, quem tem que descer é a supervisora. Só que às vezes eu estou precisando de uma coisa para resolver meu problema, às vezes um curativo especial, às vezes algum detalhe que não está lá na sala de medicamentos, não tem, acabou. Usei o último, alguém usou, não repôs. Você acha que eu vou esperar, às vezes, a supervisora descer? Às vezes ela está lá busy, né, com alguma situação, com alguma família, resolvendo um problema, às vezes está na ligação. O tempo que eu vou ficar esperando ela estar disponível para ela descer, pegar o material, me devolver, eu nem conto 2 tempos. Eu já sei onde é que fica a chave, vou lá, pego a chave, desço, pego minha sacola, coloco tudo dentro que eu preciso e subo, resolvi meu problema. Então, a gente faz até mais do que a gente deveria fazer. E isso até em diversas profissões, como a gente vê no Brasil. E tem algo que eu sempre gosto de comparar, é uma questão. Vou dar um exemplo. Uma secretária doméstica no Brasil, quando você contrata, ela geralmente, ela faz o quê? Ela faz a comida da casa, ela arruma a casa, ela lava a roupa, né, na máquina, ou às vezes quando tem que lavar na mão, quando não tem, às vezes um tanque, uma coisa. Ela faz várias coisas. Aqui nos Estados Unidos é tudo segmentado. Você vai ter uma pessoa para poder passar sua roupa, você vai ter uma pessoa para poder arrumar sua casa, você vai ter uma pessoa para você cuidar dos seus filhos. A babysitter aqui, ela não vai lavar o prato que está na pia. Ah, Lorena, isso eu acho um absurdo, é demais. Aqui, cada pessoa recebe pelo que faz. E no Brasil é tudo muito meio que misturado. Esse é até um choque muito cultural quando as pessoas chegam aqui. Poxa, contratei uma babysitter para o meu filho, menina tinha 2 pratos na pila, não lavou, ficou lá. Porque não é o papel dela lavar prato. O papel é seu de lavar o prato que você sujou. A babysitter, ela foi contratada para ser babysitter, para estar tomando conta do seu filho, exclusivamente para o seu filho. A babysitter, ela é contratada e vai lavar a roupa apenas do seu filho. Se tiver roupa sua calcinha, sua calça suja, ela não vai lavar, não é obrigação dela fazer. Então, essa habilidade que a gente tem, que a gente traz para os Estados Unidos,
sendo enfermeiro, que a gente ali, ó, a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente assume muitas demandas de outras profissões, inclusive, aqui a gente se destaca. Porque as pessoas não estão acostumadas a isso. Então, tudo isso faz diferença para você se destacar aqui nos Estados Unidos. Quantos pacientes vocês ficam tomando conta na unidade de vocês? Quantas coisas, além dos pacientes que tem que tomar conta, você tem que fazer também, que não é sua função? E isso choca, às vezes, quando chega aqui. Aí você fala, mas não, como é que eu que não tenho que fazer isso? Uma situação muito clara que aconteceu naquele exemplo que eu dei sobre o lençol. Nesse mesmo local, aconteceu uma situação, eu já compartilhei isso. O médico ia passar uma PAM de uma paciente na emergência. Não tinha leito para transferir essa paciente para a CTI. No momento que eu descobri que isso ia acontecer, eu fui lá, peguei material, bolsa pressurizadora, não, estava escovando aqui, posicionando o paciente. Ela disse, você está fazendo o que aí? Eu disse, o paciente vai ter uma PAM aqui, eu vou ajudar, posicionar o paciente, né? Deixar tudo bonitinho, o braço, tudo mais. Esse não é o seu papel. Não é você que vai fazer isso, é o médico que vai fazer. O procedimento é seu? Eu disse não. Então não é você, você tem muitas outras coisas para se preocupar e para fazer. Deixe que ele resolve. Isso eu fiquei assim chocada. Porque foi a primeira vez que eu tive contato com a enfermagem aqui nos Estados Unidos. Eu falei, mas como assim? Porque essa não era a minha realidade no Brasil. Na UTI que eu trabalhava, eu acho que é a realidade da grande maioria, a gente tem que deixar tudo pronto só para o médico chegar lindamente e funcionar a PAM. É você que posiciona o paciente, é você que fixa ali o braço, é você que degerma, é você que monta a mesa, é você que abre o material estéreo, é você que fica ali do ladinho dele, se ele precisar. E não foi essa a realidade que eu vi. Isso é o que acontece em todos os hospitais nos Estados Unidos, Lorena? Não, estou falando do que eu vivi, tá? Se essa não é a realidade que você tem, é a sua realidade. Mas isso foi o que eu vi. O médico chegou, posicionou a paciente, degermou, montou a mesa dele, ele chegou com a malinha, montou tudo, pegou a PAM, conectou no monitor, e eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é cada um na sua função. Ele finalizou o procedimento, ele organizou tudo. Liberou o braço da paciente, botou o curativo, tirou todos os campos, deixou a paciente exatamente como ele encontrou. Quantas vezes eu tive procedimento na terapia intensiva e encontrava a paciente toda lá acabada? Sangue para todo lado, lençol sujo, os campos tudo lá. Nem curativo a criatura tinha capacidade de fazer. Ah, já passei, tem que fazer o curativo. Quantas vezes a gente se vê com essa realidade? Muitas vezes. Então, isso de ser cada coisa, né? A questão cultural dos Estados Unidos é tudo segmentado. Você, inclusive, tem que se adaptar quando você vier morar aqui. Não venha achando que você vai contratar a menina da limpeza que vai limpar a sua casa, que ela vai limpar o seu fogão, que ela vai limpar a sua geladeira, que ela vai limpar os armários, porque não vai. É a faxina da casa, o que tá ali, no chão, visível. Não tem esse negócio. Você quer limpar o seu fogão, você quer limpar a geladeira, você vai pagar a mais para ela fazer isso. Cada coisa no seu local. Essas são habilidades essenciais de quem trabalha no Brasil e que são extremamente valorizadas nos Estados Unidos, que são de destaque. Tudo bem? Então, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários para mim qual é a habilidade que você se identificou. Qual é a sua habilidade? A melhor habilidade que você tem enquanto enfermeiro? Coloque aí nos comentários que eu quero ver.